é isso, a gente se acostuma, né, a ter um rio que é um esgoto, a ter a lixão, a gente acha que é assim, não tem o que fazer, né? Sendo que isso é uma construção histórica. Então, a gente determinou assim, a gente construiu assim, então a gente pode fazer e deve fazer diferente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que você estiver assistindo ou ouvindo a gente. A gente está com mais uma conversa para o canal Jornada nas Ciências, com os jovens nas ciências. Então, oi, Rodolfo, Carlos. Boa tarde, pessoal. Verdade. E agradecer muito também a presença da Isa, que aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho da pesquisa dela. A Isa está fazendo o doutorado na USP. Então, antes de mais nada, Isa, muito obrigada por estar aqui com a gente e conta um pouquinho de você. A gente não vai ler seu Lattes aqui, mas pode falar um pouquinho da sua pesquisa, de você, como que você chegou onde você está. Legal, boa tarde, gente, obrigada pelo convite, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois. Ainda bem que vocês não pegaram meu Lattes, porque eu descobri ontem que ele está desatualizado, que é um pecado para um pós-graduando. Eu falei, meu Deus, vou colocar na minha agenda agora para eu atualizar o Lattes, né? Ainda bem que a vida é fora do Lattes, né? Mas a gente precisa dele, então eu preciso atualizar ele um pouquinho. Mas eu sou a Isa, eu fiz gestão ambiental no Exalc, entrei com 17 anos, num curso que ninguém sabia o que era, que gestão ambiental. Eu acho que eu fui uma das únicas que leu o caderno, tinha um caderno da USP com os cursos, porque eu sou meio antiga já, né? Então não tinha muita internet. E eu lembro, eu tinha 16 anos, eu estava na escola e li o caderno de profissões. Quando eu vi o curso de gestão ambiental, eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí depois eu fui descobrir que poucas pessoas escolhiam gestão, né, para fazer gestão, mas foram se apaixonando pelo curso, que é um curso bem apaixonante. Depois eu fiz mestrado também lá no programa Interunidades de Ecologia Aplicada, com a professora Laura Alves Martirani. Eu estudei o processo de alteração do Código Florestal, e depois posso contar um pouquinho melhor essa história, porque tem a ver também como eu cheguei no doutorado. E agora eu estou no doutorado também, no programa Interunidades de Ecologia Aplicada, agora com o professor Marcos Sorrentino, e faço parte do Laboratório de Educação e Política Ambiental, a OCA, e de várias outras iniciativas também, como a ANPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, o Fórum Popular da Natureza. Enfim, eu vou me metendo aí nos coletivos e nos movimentos, porque eu gosto de estar mesmo bastante atuante, e eu acredito muito na força do coletivo mesmo. Então, acho que é isso, para começar. E eu falo de Campinas, Barão Geraldo, pertinho da Unicamp, mas nunca estudei na Unicamp. Aí, legal. A gente começa a fazer após algum curso depois da graduação e quando a gente se viu, tá em vários grupos já, tá em várias frentes, não tem jeito, né? Isa, o que é a gestão ambiental que você comentou? Então, eu fiz o curso de bacharel em gestão ambiental, né? Não é o tecnólogo. E aí o curso, ele é muito abrangente. Ele varia de acordo com cada campus, ele tem as suas peculiaridades. Então, ele tem no campus de Exalc, que fica em Piracicaba, e tem também em São Paulo, na EACH, se eu não me engano. E aí você vai ver a grade curricular é um pouco diferente, mas gestão ambiental é um curso, assim, bem abrangente. Então, a gente tem desde as matérias básicas de biologia, como edafologia, botânica, zoologia, até as partes de administração financeira, administração de recursos humanos, até a parte social. Então, a gente tem introdução às ciências sociais, história ambiental do Brasil, história do movimento ecológico, e depois chega nas gestões, né? Então, tem gestão da biodiversidade, gestão dos recursos ambientais ou naturais. Então, é um curso que um dia você está vendo contabilidade, ou você está falando sobre recuperação de áreas degradadas, sabe? E aí a área de atuação é muito ampla. Eu tenho colegas assim que seguiram para áreas totalmente diferentes. E eu sempre fui apaixonada por educação ambiental. Então, é uma área que, desde o primeiro ano, eu me envolvi bastante. Legal, então assim, pelo que eu entendi, o curso de gestão ambiental como é que eu vou dizer? Ele é mais voltado para, assim,
burocracia, entre aspas, a política das questões ambientais, que é diferente de um curso de ciências ambientais ou de ecologia, que talvez seja mais voltado para entender a natureza em si. Não sei se dá para entender minha pergunta ou se estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, você fala. Não, tá assim, é que essa palavra burocracia causa arrepios, né? Assim, acho que a gente aprende... Não foi no aspecto ruim, né? Assim, sim. De leis, burocracia de leis. Sim, não, acho que a gente aprende a ter um olhar abrangente, multidiverso sobre as questões, né? Então, trabalhar mesmo com casos mais empíricos, o que acontece na realidade. Então, quando a gente ia ter um trabalho, nunca era só sobre o tema da disciplina, né? Porque social, cultural, ambiental, está tudo muito junto. Então, por exemplo, a gente teve que desenvolver para marketing, desenvolver um plano de marketing para um produto, e o professor desafiava a gente a entender como era a relação com a comunidade, da onde vinha aquele produto até o final, né, o que ia acontecer com esse produto no final dele. A gente chama que a gente falava que o curso de gestão ambiental é holístico. E aí, essa parte mais de ciência, essa parte mais técnica, dependia do quanto você queria se aprofundar. Então, a gente tem uma possibilidade bem grande de disciplinas optativas, né? Mas é mais ou menos isso, assim, o símbolo da gestão é um pato, pelo menos lá na Exalc, que o pato, ele voa, mas não voa bem, ele nada, mas não nada bem, então, tipo, ele faz várias coisas, mas não com uma super profundidade, aí depende da área que você quer seguir mesmo. Isa, mas dentro disso que você falou, né, então, eu achei interessante. Então, por exemplo, ele é um curso que ele é um curso multidisciplinar, né, ou melhor, com uma formação multidisciplinar, que você pode atuar em diversas áreas. Mas, por exemplo, assim, a minha pergunta vai na seguinte direção. Então, se você quiser ir para uma área aplicada, você poderia ir, por exemplo, para a área de marketing, né, para auxiliar no marketing de um produto sustentável, por exemplo, né, um produto que respeita ali todo um ciclo de sustentabilidade. Por outro lado, se eu quisesse, por exemplo, para uma área assim bem ambiental, então, por exemplo, sei lá, uma gestão de, sei lá, manejamento de uma, eu vou fazer manejo, perdão, de uma área desmatada, e aí eu quero reflorestar, por exemplo, para a extração de madeira. Então, poderia ser utilizado também, é isso? Com certeza, e depende, né, como eu falei, das disciplinas do estágio que você vai fazer. Então, eu tenho amigos que foram para a área de empresas, trabalhar com certificação ou eventos sustentáveis. Tenho um amigo que se especializou em solo e hoje dá aula na Universidade da Flórida. Tem amigos que trabalham com restauração, eu trabalho com educação ambiental e política pública, então é muito abrangente mesmo. Tem gente que trabalha com cultura, tem gente que trabalha com agricultura familiar, em ONGs. Acho que depende mesmo do seu interesse, né? O legal do gestor ambiental é que ele tem um olhar bem abrangente mesmo. Então, o retorno dos profissionais que contratam um gestor ambiental é muito positivo nesse sentido, nessa capacidade de olhar o todo, de fazer análise, de dialogar com os temas e as pessoas. A gente aprende a fazer isso. Por outro lado, a questão técnica às vezes barra um pouco. Por exemplo, a gente não pode assinar uma série de questões técnicas, né? Não sei como os egressos estão trabalhando faz tempo nesse sentido, mas pelo que eu saiba, né, a gente ainda tem essa limitação aí de assinar coisas mais técnicas. É legal, né, que o curso fica bem característico da pessoa que está fazendo, né? Não é uma coisa muito, todo mundo sai igual, ou um pouquinho diferente. É bem específico para cada um, né? É bem legal isso. Você falou que foi para a área mais de educação ambiental, mas essa educação ambiental seria para dar aulas? Como é que faz um educador ambiental? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Também, se você fosse conversar com cada educador ambiental, você ia provavelmente ter uma resposta diferente, né? Mas, para mim, assim, a educação ambiental trabalha muito na interface das relações humanas entre si e com a natureza, né? Para a gente entender como são essas relações e aonde a gente quer chegar, né? Então, é uma perspectiva muito mais abrangente do que, por exemplo,
trabalhar a nível de informação, explicar o que é o meio ambiente, o que tem no meio ambiente, ou uma coisa conteudista, ou ainda uma coisa comportamental, como a gente costuma ver, né, do tipo, você não pode jogar o lixo assim, você precisa economizar água, isso daí é muito beabá. A educação ambiental é um campo já muito complexo, muita bagagem, muita experiência, né, tem mais de 40 anos, acho que mais de 50, na verdade, anos, a educação ambiental, e o Brasil é um lugar de referência, então, apesar da gente sempre associar a educação ambiental isso com crianças, com juventude, escolas, ela é importante também nesse sentido, porque ela trabalha com formação de formadores, mas foi o que eu falei, ela é muito mais abrangente. Então, unidade de conservação, comitês de bacia hidrográfica, prefeituras, ONGs, todas têm que trazer essa perspectiva da educação ambiental, universidades, né? Então, eu faço parte da ANPEA, como eu falei, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. A ANPEA desenvolveu um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Tem já, inclusive, de projetos, né, começou com políticas públicas, e aí ela tem uma plataforma que é colaborativa. Então, as pessoas conseguem inserir, criar comunidade para inserir a sua própria política pública que está envolvida e fazer esse processo de monitoramento e avaliação. E aí desenvolveu indicadores, desenvolveu dimensões, foi todo um trabalho técnico e científico e, ao mesmo tempo, educador, porque foi participativo, envolveu oficinas, envolveu formação de muitas pessoas pelo Brasil inteiro. Então, também convido vocês a conhecerem a ANPEA, tem um vídeo no YouTube que chama Monitore EA, depois eu posso compartilhar com vocês, que conta sobre esse processo. E aí, eu acho importante falar para romper um pouco justamente esse olhar tão segmentário, né, da educação ambiental, porque ela é vista muitas vezes como uma perfumaria. Todo mundo acha legal, mas ninguém quer colocar recursos, ninguém acha relevante, traz como um instrumento de alguma coisa, e ela é um campo muito mais complexo do que isso, né? Não sei se eu respondi, mas assim, não tem uma resposta só, Sim. né, pronta. Eu achei muito interessante sua resposta, Isa, que eu, assim, dentro da minha maneira de enxergar as coisas leiga, né, eu acho muitas vezes exatamente isso que você falou. Tem educação ambiental, mas é um negócio muito superficial, assim, né, você não pode jogar lixo na rua, você não pode fazer não sei o quê. Pô, o que eu percebo, assim, é que falta, assim, algum modo de mostrar para as pessoas o quão é importante, né, o meio ambiente e a relação que nós, seres humanos, temos com o meio ambiente, porque, assim, sei lá, dá a impressão que o mundo está acabando e as pessoas não estão percebendo, né, estão achando exatamente isso que você fala, que é tudo perfumaria, né, que é uma frescura, é um bando de riponga que gosta de árvore, que gosta de não sei o quê, né. Então, queria perguntar para você, qual é a tua visão do ponto, assim, você acha que o Brasil está evoluindo nesse sentido, ou não, ou está a mesma coisa, e se existe alguma ação, alguma iniciativa para tornar a educação ambiental um negócio mais incisivo mesmo nas escolas, em qualquer espaço público? Posso emendar, porque eu acho que tem muito a ver uma pergunta. Você tinha comentado que o Brasil era referência nesse sentido, só que às vezes eu olho e fico, Brasil? Referência nisso? Sério mesmo? Aí, se junto com a pergunta do Sinês, e você puder comentar um pouquinho dessa sua fala também, agradeceria muito. Legal, vocês estão me botando no fogo, hein, gente? Vamos lá. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um cenário de urgência, realmente, e quem ainda não entendeu, eu acho que precisa entender, né? Acho que aí tem uma série de questões como o próprio negacionismo da ciência, né? Questões de valores políticos, mas a gente está num patamar que está muito sério, né? Então, os grandes mestres Ailton Krenak e Davi Copenau fazem analogias, né? De fim do mundo, da necessidade de a gente abrir paraquedas coloridos e da queda do céu. Então, eu acho que a gente está nesse momento mesmo de crise, que é uma crise civilizatória, assim, epistemológica, não é simplesmente uma questão política ou social que vai passar. O buraco é muito mais embaixo, eu acho que a mudança do clima vem aí para agravar e tensionar muito mais essas crises, né, que estão interligadas aí.
e, como sempre, vão afetar os que já são mais vulneráveis, né? Então, as pessoas que já passam mais fome, que estão com dificuldade de ter emprego, que são excluídas, marginalizadas, e a biodiversidade, né? E aí, nesse sentido, a educação ambiental ganha uma relevância, mas também uma responsabilidade maior, né? Porque é isso, é dentro desse cenário. Então, não adianta a gente falar assim, olha, separe seu lixo enquanto a mudança do clima está acontecendo. A questão é como a gente cria um nexo entre as duas coisas, né? Então, o que tem a ver o lixo, a gestão do lixo no seu município, a produção daquela mercadoria, o consumo, né? Então, puxar o fio da meada para fazer essas relações. E aí, no território, é o lugar onde as pessoas têm mais capacidade de agir, né? Então, tem aquela velha frase, né? Agir local, pensar global. Para mim, vem muito nesse sentido, né? De ir desvelando essas relações e vendo o que a gente consegue fazer nos territórios. E aí, pensando nisso, a educação ambiental tem, sim, uma história muito rica, muito importante, com muitas experiências positivas, né? Principalmente de 2003 a 2015, aí, sem entrar no mérito partidário, mas, de fato, o governo PT teve um diferencial, né? Com a Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente. O Departamento de Educação Ambiental foi muito forte nessa época, criou uma série de políticas públicas e que hoje em dia estão desmanteladas, né? Mas que mesmo assim elas vivem em vários territórios, né? Então, a educação ambiental ela continua, tem diversas redes, tem a Rede Brasileira de Educação Ambiental, Rede Paulista de Educação Ambiental, tem vários coletivos educadores. Então, esses atores que são diversos, eles continuam fazendo uma educação ambiental numa perspectiva de mudança cultural, de mudança de sociedade, de mudança de relação com a natureza, que é muito mais complexa do que essa perfumaria, né? Então, acho que é um campo que precisa e deve ser revisitado, conhecido, problematizado, inclusive no campo da ciência, né? Inclusive fazendo pesquisa sobre educação ambiental. Então, eu acho que o surgimento da ANPEA, com indicadores que ajudam a monitorar e avaliar políticas públicas, ajudam também nesse sentido, né? Da gente começar a entender os impactos e mais no futuro, né? Porque a gente ainda não tem indicador de resultado, tem indicador de resultado. E, enfim, se eu fosse falar assim da história da educação ambiental e justificar esse acúmulo, ficaria assim vários dias contando assim para vocês. Eu acho que deixar o convite mesmo para conhecer a OCA, o laboratório que eu faço parte, a ANPEA, eu posso indicar outras questões também. E nossa, não sei, é muita coisa que vem para responder. Na OCA a gente está com um desafio, né? A OCA ela tem mais de 30 anos, né, de acúmulo de educação ambiental. E lá a gente está no momento dialogando sobre o que seria uma educação ambiental revolucionária, porque o nosso mote na OCA é transição para sociedades sustentáveis. E aí a gente está falando, gente, mas as coisas estão muito difíceis, né? A gente precisa mudar estruturalmente, não só a conjuntura. Então, o que seria uma educação ambiental revolucionária? Então, a gente está fazendo estudos e formações e debatendo mesmo isso. Então, para entender o que a gente entende e qual seria a nossa metodologia para promover isso, né? E aí a gente já tem um método que chama Método OCA, que tem 12 passos para inspirar processos educadores ambientalistas. Então, é isso, tem muita coisa aí para ser explorada, para ser conhecida no campo da educação ambiental e que ela pode ser romantizada, mas não necessariamente ela sabe? Porque a educação ambiental, ela atua muito com a esperança, a vontade de mudar o mundo, de, né, trazer dignidade de vida, proteger a natureza, mas ela não necessariamente é romântica, ela tem também a sua metodologia, a sua filosofia, a sua política, né? Então, é um campo que eu sou apaixonada. Estou sempre aprendendo. É ciência, né, Isa? Então tem que ter a sua metodologia, né? Como você disse, não pode ser só romântico, né? Interessante tudo isso que você falou, Isa.
E aí eu queria pegar o gancho no seguinte aspecto, dentro disso que você falou. Então, por exemplo, você falou, né, que se fosse contar, ficaria dias falando sobre a história da educação ambiental, mas, por exemplo, qual foi o ponto de virada em termos da educação ambiental para que ela se tornasse um ponto de pauta essencial, fundamental no mundo de hoje? E por que eu estou perguntando isso? Porque nós estamos entrando em mudanças climáticas, é um problemaço. Aí a gente tem a questão, aqui no Brasil, do desmatamento da Amazônia, que isso vai mexer com todo o ciclo de chuvas do centro-oeste, do sudeste e do sul. Então, por exemplo, várias áreas do Brasil podem passar por processo de desertificação, tá? Inclusive a própria Amazônia desmatada. Aí a gente tem a questão do saneamento básico, né, da escassez porque a gente sabe que, por exemplo, a maioria das grandes cidades, elas têm reservatórios, elas captam água de mananciais, só que ao mesmo tempo que a gente faz, né, a gente não tem 100% do esgoto produzido, ele é coletado, e consequentemente também não é 100% do esgoto coletado, ele é tratado. Então, a gente acaba devolvendo esgoto para a natureza. Então, quer dizer, na prática, a gente pega a água do lugar onde a gente joga o esgoto, né? Assim, muito a grosso modo. E tem a questão dos mares, né? Dos plásticos e microplásticos nos mares. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a questão ambiental é uma questão, assim, de extrema urgência para o mundo. Tá bom? Obrigado. Não, eu tenho pleno acordo, Rodolfo. É difícil estabelecer um marco de quando a educação ambiental ficou importante, né? Porque é isso, cada pessoa que for falar da educação ambiental vai trazer uma perspectiva, né? Eu acho que ela vai dialogando muito com a história do movimento ambientalista, sabe? Então, começa nos anos 60 com a contracultura, a década do anos 70 também vai bastante nessa linha, mas já tem um pouco mais de políticas públicas. A década de 80 é a institucionalização de muitas políticas, né? Tanto que aqui no Brasil a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, é de 81, né? E vem essa coisa forte das políticas públicas, da presença do Estado, e aí na década de 90 o neoliberalismo, mas ao mesmo tempo a globalização está forte, então tem os encontros mundiais, né, a Rio 92 ganha força, e aí o Brasil também fica muito em foco. Então na Rio 92 o Brasil teve um papel importante, né, e na Rio 92 surge, entre os vários documentos que foram construídos na Rio 92, surge o Tratado de Educação Ambiental e Responsabilidade Social para a Transição, para a Sociedade Sustentável, que é também um documento que referencia, por exemplo, a nossa Política Nacional de Educação Ambiental. E aí, nos anos 2000, esse jogo, né, entre o neoliberalismo e a implementação das políticas públicas, né, das leis que foram construídas antes. E eu percebo que há uma popularização, né, ainda que não do jeito que a gente gostaria, a partir dos anos 2000, ganha mais força. Eu acho que... eu falei da educação ambiental revolucionária, né? Quais são os dois primeiros pontos que a gente trouxe na nosso debate, na nossa construção lá na OCA sobre isso? Que é desnaturalizar o óbvio, porque isso, a gente se acostuma, né, até um rio que é um esgoto, até a lixão, a gente acha que é assim, não tem o que fazer, né, sendo que isso é uma construção histórica. Então, a gente determinou assim, a gente construiu assim, então a gente pode fazer, e deve fazer diferente. E a segunda coisa é romper com o fatalismo, que é justamente isso, não tenho o que fazer, ou eu não sei como fazer, então eu não faço nada. Né? É muito comum as pessoas falarem, o mundo é ruim, as pessoas são ruins, político é tudo igual, né? Essas coisas taxativas, assim. E aí isso tira a força de ação, né? Da gente entender que isso é um problema, se isso é um problema, o que a gente pode fazer a respeito, como a gente faz isso, né? Bem essa coisa científica de metodologia mesmo, né? Então, acho que falta um pouco esse movimento. Por outro lado, nesses coletivos que eu tenho feito parte, eu estou sentindo que as pessoas estão cansadas
só de ter um monte de informação, porque a gente tem um excesso de informação atualmente, e isso gera muitos sentimentos, muita indignação, e as pessoas estão querendo saber o que fazer. Então, ter essas vivências no nosso território, né, a partir do nosso corpo, é importante. Então, eu estou sentindo que as pessoas estão nessa vontade. E eu acho que a universidade pública e o campo da ciência tem que promover isso, até para fazer uma autocrítica, né, sobre a sua produção científica, sobre o quanto que a gente dialoga e constrói junto de fato, né, com essa sociedade. E a universidade pública também, trazer gente para dentro, mas ir para fora também, né, romper as bolhas e fazer essas vivências. Então, esse domingo, a gente promoveu um encontro formativo de reflorestadores voluntários. E foram mais de 60 pessoas num domingo de manhã, carregar muda, sabe, plantar, abrir buraco. Então, é isso que a gente está precisando nesse momento, sabe? E eu acho que a educação ambiental, ela é catalisadora, porque ela trabalha tanto o quanto a nossa visão de natureza, como a gente se relaciona com ela, nos colocando como sujeitos do mundo mesmo, até essa coisa mais abrangente, né, de projeto de sociedade. Que sociedade que eu estou falando, né? Para quem que esse projeto, o que esse projeto inclui? Óbvio que existem várias correntes de educação ambiental, então, entre a década de 90 e 2000, né, voltando ao começo da pergunta do Rodolfo, muitos autores ficaram estudando, né, quais são as correntes de educação ambiental, o que as diferencia. E aí tem a grande mestre, a Isabel de Moura Cristina Carvalho. Sou péssima de nome, gente. Isso é um problema, né, para pós-graduando. Qual que é o autor? Eu fico assim, aquele, como é que chama? Mas você pode falar pra gente depois, que a gente deixa tudo escrito na descrição aqui embaixo. E ótimo. aí não tem problema. A Isabel, me desculpe até, porque ela é uma professora incrível. Ela aceitou dar aula num curso que eu organizei, ela é fenomenal. E tem, mas assim, tem muitos outros alunos, se souber também, fez essa pesquisa das correntes de educação ambiental, e tem um livro do Ministério do Meio Ambiente que chama Identidades de Educação Ambiental, que aí são esses diversos autores colocando a sua visão de educação ambiental, né? Enfim, gente, eu falo, né, dou volta, mas não sei se fica claro, qualquer coisa, vocês me param. Sim. Perguntam de novo. Dá para entender o caminho, se vai entender. Nessa linha que você falou, é muito comodismo da gente, né? Tipo, poxa vida, a situação tá ruim, né? Mas também, o que eu posso fazer? Aí não faz nada. E esse ponto de existe muita informação, e junto com esse comodismo, tipo, tem muita coisa para fazer, me perdi, não sei o que eu faço, e por que eu vou fazer? Não vai mudar nada, tá tudo bem assim, não tenho o que fazer mesmo. Só que eu tava pensando, né, não sei o que você acha, né? Gostaria que você comentasse sobre isso. Devem existir muitos níveis de educação ambiental. Então, dependendo do nicho que a gente vai. Então, tem a questão empresarial, que é diferente de um cidadão comum. Então, principalmente o agronegócio e outras empresas também têm uma questão disso. Aí da cidade e mais do campo, ou uma questão econômica mesmo, né, onde que a pessoa, o convívio daquela pessoa, né, o contexto que aquela pessoa está inserida, você trabalha com isso também, ou você tem um foco específico? Então, não sei se deu para entender também. Não, deu sim, é que tem duas coisas que precisa considerar, né, uma é que a educação ambiental, aqui eu acredito, né, está muito ligada à educação popular. Então, uma das grandes referências é o Paulo Freire, né? Então, a base dela é ser contextualizada, é ser participativa, é ser dialógica. Então, independentemente de onde ela aconteça ou com qual público ela se relacione, ela tem essa premissa. E na OCA, a gente tem também, dentro do método OCA, níveis. Então, assim, a gente trabalha desde denunciação das utopias, que é o que eu quero, né? O que me move, que sociedade que eu busco, né? O mergulho em si, que é se conhecer, né? Entender seus valores, como você se relaciona com o mundo, até chegar em políticas públicas, por exemplo, passando por realização de diagnósticos, círculo de cultura, educomunicação. Então, isso daí eu acho que é uma coisa que dá para tá nesses diferentes contextos, né? E aí, obviamente,
dependendo dos atores, da região, do tema gerador, ela vai sendo adaptada, porque ela tem que ser dialógica, ela tem que fazer sentido para aquelas pessoas, né? E ela tem uma metodologia que ela não é presa, ela tem flexibilidade para justamente conseguir responder a esse contexto, né, a relação com as pessoas conforme ela vai sendo implementada. Mas eu sou de um campo, né, eu e a Oca, mas vou falar mais por mim, de um campo que é mais crítico, assim, né, então a gente está muito mais próximo aos movimentos sociais, né, agora eu estou fazendo parte do Fórum Popular da Natureza, eu fui coordenadora da Escola Popular da Natureza, agora a gente está numa gestão compartilhada, que eu estou fazendo parte, então eu entendi, assim, que é mais com eles que eu quero estar mesmo, sabe, então eu tenho muitas críticas aí ao agronegócio, eu acho que é importante, né, os educadores também dialogarem com eles, mas eu tô junto com a galera do MST, do MAN, e aí, qual que é a questão, né, a educação ambiental vai defender uma mudança cultural, mas estrutural também, e se a estrutural passa, por exemplo, com a questão da terra, né, para mim, assim, se a gente não resolve a questão da terra, reforma urbana, reforma agrária, não adianta, assim, eu trabalho com restauração, né, eu estou estudando restauração, e eu acho que a restauração é um campo maravilhoso, assim, com potencial imenso, mas ela pode ser apropriada pela lógica que a demanda, pela lógica da degradação, ela vai ser um enxuga-gelo, né, ela não vai dar conta. Enquanto a gente está aqui buscando restaurar com muita dificuldade algumas centenas de milhares, né, pensando numa escala ampla de hectares, o quanto que a gente não perde no Cerrado, né, na Caatinga, nos Pampas, no Pantanal e na Amazônia. Então, a gente precisa ter esse olhar também crítico e estrutural. Por isso que a gente fala em educação ambiental revolucionária, né, nesse sentido. Não é um pegar em armas, a nossa revolução é educadora e por isso é um processo mesmo, né? Mas ela precisa ter uma radicalidade do tipo, gente, esse sistema que a gente construiu não está mais dando conta. Então, o que a gente vai construir, né? Talvez nem seja para nós. E eu acho que, na verdade, essa construção já está acontecendo, né? Se a gente vê os indígenas, eles resistem há 500 anos. Os quilombolas, os ribeirinhas, os marisqueiros, eles têm outras relações, outras formas organizativas, outras economias, outras formas de produção e consumo. A questão é, no mundo globalizado, como a gente cria uma escala contra-hegemônica, sendo que as forças hegemônicas são muito fortes, né? Então, eu acho que a ciência como um todo precisa se colocar essas questões, então, e problematizar mesmo essa questão da neutralidade, né? Acho que na pesquisa é uma coisa, para a gente ter rigor, metodologia, mas o campo científico, eu acho que ele tem que estar dialogando muito com essas questões. E eu acho que nesse sentido a gente ainda tem muito a avançar. Excelente, Isa, muito legal a sua fala. Você falou que você estuda restauração, né, que você trabalha com restauração. Então, eu queria perguntar, assim, ser mais específico agora, a tua pesquisa de doutorado, a tua tese, vai ser o quê? O que você pesquisa especificamente? Na verdade, não é restauração em si, né? Restauração é meu tema gerador. Eu estou pesquisando a participação social na restauração na Mata Atlântica, né? Pensando... Ai, gente, desculpa, eu tenho muitos cachorros aqui. Faz parte. Pensando em justamente, né, para ajudar a entender o que é essa restauração, quem que está executando ela na Mata Atlântica, sobre qual perspectiva de restauração e com quais objetivos, olhando também como tem sido essa perspectiva da participação, então quais são os atores que estão sendo envolvidos, como, né, em que momento da restauração, e dialogando também um pouco com essa perspectiva que eu aprendi agora recentemente com os movimentos sociais, né, com os indígenas, com os quilombolas, que é uma outra relação com a floresta, né, um processo mesmo de como a restauração nos ajuda, então, a fazer essa transição para sociedades sustentáveis. E aí o doutorado é muito louco, né, porque são 4 anos, assim, parece que é muito tempo, mas quando você vê já acabou, e você é uma pessoa totalmente diferente, né, então, do seu projeto, porque você está escrevendo, nossa, quanta coisa é diferente, né, então,
Eu até coloco isso na minha tese, né? O Marcos, meu orientador, fala para a gente se apresentar no começo da tese, né? Para o leitor te conhecer, né? Entender também qual foi a história do seu trabalho. E aí eu narro isso, tipo, nossa, quanta coisa que eu mudei e eu ainda estou falando de restauração. Eu entrei em 2018, né? Foi o ano da eleição do Bolsonaro, que desmantelou toda a questão política ambiental. O Código Florestal, que era, né, um incentivador da restauração, parou. E a gente teve a pandemia. Então, assim, como? Parece muito longe, né, falar de participação na restauração na Mata Atlântica. Então, eu tive, assim, muitas crises existenciais. Mas estou aí na reta final, se Deus quiser, no começo do ano que vem, estou defendendo. E você conseguiu fazer? Assim, porque imagino eu que a tua pesquisa requer proximidade, né? Você está lá na restauração, com as pessoas. Como é que você fez isso no período de pandemia? Então, não fiz, né? Eu estou fazendo agora, no final. Que é indo para a prática, para ver mesmo o engajamento, como é que faz, as dificuldades. Então, eu fiz mais um levantamento e uma análise documental, né, do que aparece, né, então, das narrativas mesmo de restauração, e eu conversei com algumas pessoas representativas dos atores que eu mapeei, para dar uma aprofundada e esclarecer alguns pontos que eu tinha percebido, né, do meu levantamento e da análise documental, além da revisão bibliográfica, né, que é bastante forte também na minha tese. Mas, assim, é complexo. É um desafio bem grande. Imagino. Isa, então, eu particularmente teria aí uma dúzia de perguntas, em algum momento aí a gente vai poder marcar um café, ou sei lá, para conversar. Mas assim, uma coisa que eu iria perguntar em especial, então, por exemplo, assim, se a gente pegar, sei lá, o cidadão comum, e se eu virar para ele falar assim, né, e eu for falar sobre educação ambiental, então, por exemplo, qual que seria o primeiro passo para o cidadão comum, assim, por exemplo, eu sei lá, eu quero melhorar minha relação com a natureza, sei lá, consumir menos, sei lá, gerar menos lixo, sei lá, evitar poluir, tentar poluir menos, ou tornar mais racional minha relação com a natureza e com o meio ambiente. E a pergunta que eu quero te fazer é essa, assim, como que eu posso dar o primeiro passo nessa direção? Olha, eu acho que assim, entender, eu gosto de fazer uma pergunta nos lugares que eu vou falar sobre meio ambiente, que é, o que é natureza para você? Porque isso, assim, traz muito, assim, da imagem ocidental moderna que a gente tem, né? A natureza ou como algo distante, separado, né, de nós, então, e também com pouca presença humana, então parece praia, floresta amazônica, né, cachoeira, sei lá, ou como tudo, a natureza é tudo, é o ar que eu respiro, é a água que eu bebo, ou como recurso. Os filhotes estão pegando fogo aqui, gente. Então, eu acho que entender o que é natureza é um ponto importante para entender a nossa visão sobre ela e como a gente se relaciona. Entender também qual é a sua motivação no querer agir, no querer fazer algo e como você vislumbra esse problema, né? Porque isso vai te dizer como você vai propor coisas. Então, se você acha que a questão está no consumo só, você vai ter um certo recorte, um certo enquadramento. Se você tem uma análise mais estrutural, que engloba a produção e consumo, é outra coisa. Eu acho que o importante não é o começo, né? Eu acho que esse começo é importante fazer essas perguntas, né? Nós, cientistas, sabemos que a pergunta, muitas vezes, é mais importante que a resposta, porque, às vezes, a resposta é mais perguntas, né? Então, saber fazer boas perguntas é importante nesse sentido, seja no mergulho em si, como a gente trabalha na OCA, seja na enunciação da utopia, seja num diagnóstico, né? Pensando em educação ambiental mesmo. O segredo é como a gente puxa o fio da meada e vai mostrando as relações, vai desvelando como essas relações estão estruturadas. E nisso, pensando em intervenções, né? Então,
não é uma educação ambiental que eu acredito que seja passiva, né? Ela tem que mesmo engajar e mostrar caminhos, ainda que não sejam totalmente determinados para as pessoas construírem com a gente, né? Tem que apontar caminhos aí do que existe, do que é possível ser feito. Então, eu gosto muito da ideia de vivências e espaços educadores. E aí pode ser uma horta, pode ser uma biblioteca, pode ser uma praça pública, né? O que vai fazer isso educador ou não é a intencionalidade que se tem. E aí eu acho que o céu é o limite, assim, acho que a imaginação, a criatividade tem que vir junto também. Legal, Isa. Desculpa, Rodolfo, desculpa. Não, eu só queria, só fazer um comentário. Não, eu entendi porque esse é um questionamento que eu, vira e mexe, eu me faço, né? Assim, por exemplo, eu já separo o lixo e eu estou pensando em arrumar uma composteira, né? Para poder, separar ali o lixo que dá para você transformar em adubo, né? O orgânico, de uma forma que você possa devolver para a natureza. E eu vejo o seguinte, eu vejo muito essa dificuldade, né? A sensação que eu tenho, Isa, assim, isso é uma coisa até que me incomoda, que, assim, o mundo está muito atrasado nessas questões, né? Eu acho que tem lugares que estão mais atrasados do que outros, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem a questão das áreas de descarte de lixo, por exemplo, né? Então, os lixões, e o lixão é uma coisa que é um saco sem fundo, né? Porque, por exemplo, você faz um lixão, você vai saturar esse lixão, você vai ter que arrumar uma outra área, aí você vai contaminar solo, você vai deixar ali dejetos que vão deixar resíduos ali possivelmente por séculos, e aí você vai, né? Você vai enrolando o problema, e daqui a pouco o problema vira uma avalanche de lixo, né? De sujeira, né? Então é só essa reflexão que eu queria fazer. Desculpa, Senise. Deixa eu só aproveitar, porque acho que essa é uma questão que é o grande desafio, né? Eu acho que, quanto pessoas, indivíduos, é muito importante a gente ir vendo o que a gente consegue mudar, até para mesmo experimentando, né? Então, assim, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, por que eu não consigo, é por mim, é por uma questão de hábito, rotina, ou é maior do que eu? Eu posso separar o lixo, mas no meu bairro não tem coleta seletiva, né, por exemplo, e eu não consigo levar até um ponto. Então, acho que é legal ir fazendo esse exercício, dialogando com as pessoas, porque eu acredito muito na pedagogia do exemplo, né? Só não pode virar, assim, um checklist e virar uma coisa rígida, tipo, meu Deus, preciso virar sustentável e abraçar as nossas contradições mesmo, sabe? Eu mesma, apesar de tudo que eu sei, não dou conta de ser uma pessoa super sustentável, né? Tem muita coisa que eu tô muito aquém do que eu gostaria. E aí, também, a questão é como a gente olha para essa realidade mais próxima da gente. Então, é aterro ou lixão? Onde estão as coletas seletivas no meu município, né? Por exemplo, que é um lugar mais próximo para a gente atuar. Por isso que eu acho que mais importante que fazer isso individualmente é fazer isso através dos coletivos, né? Porque o coletivo é uma coisa que se mantém, mesmo que eu precise me ausentar, porque agora eu estou com problema, agora eu não dou conta, né? Então, o coletivo, conforme a gente vai construindo, ele se mantém vivo. E aí eu acredito muito no trabalho de rede, nesse sentido de vamos entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, porque, por exemplo, questão de ter lixão até hoje em dia é uma escolha política. Não é uma escolha técnica, não é falta de técnica, de estudo, de tecnologia, nem de dinheiro. Para pequenos municípios até pode ser. Agora, grandes e médios municípios ainda terem lixão, ainda terem aterro, assim, é falta de questão política mesmo, né? E aí eu acho que é entender quais são os coletivos que a gente acha mais legal, se identifica, e o que a gente pode contribuir. E não é só na parte profissional. Às vezes você tem um hobby que ajuda. Então, por exemplo, a gente estava ajudando numa comunidade, e aí eu falei, gente, quem aqui tem... O que vocês gostam de fazer, né? Eu gosto de costura. E costura era o que elas estavam precisando fazer, um curso de costura. E a pessoa trabalha com outra coisa. Então, se você, por exemplo, se propõe a formar um grupo de mulheres com costura, a costura pode ajudar elas a terem autonomia e independência financeira. Elas podem ficar com os filhos dentro de casa. Então, algo para você que é banal e que você nem sabia que podia ajudar outras pessoas, se está no coletivo,
Entende? Eu acredito muito nesse sentido, assim. Tinha uma fazenda que estava sobrando produção deles de orgânico, né? E tinha uma comunidade passando fome. É questão de logística. Quem que pode buscar e distribuir esses alimentos? Então, eu acho que é esse olhar mesmo, esse senso de pensar no outro, de bem comum. Eu acho que é isso que falta. Porque tecnologia, informação, isso a gente já tem. E indignidade, do tipo, cara, as pessoas estão morrendo de fome. E a gente vai achar normal isso? As pessoas morrerem no frio? Os animais morrerem queimados? Né? Então, vamos transformar vamos nos indignar e transformar a indignação numa ação positiva. Exatamente, eu concordo com tudo que você falou. A gente está caminhando para o final, então eu vou te fazer 2 perguntas rapidinhas, Isa, antes da gente ir para o final mesmo. Queria saber a sua opinião sobre você citou a Rio 92, né, a Eco 92, eu lembro direitinho, eu tinha 12 anos, eu lembro de ver na TV lá, aquele monte de gente chegando, né, todos os políticos lá de várias partes do mundo, né, e assim, a impressão é que alguma coisa melhorou, mas não muito, e eu queria saber a sua opinião sobre a que teve agora, a COP26, né, se você acha que foi só tudo muito superficial, nada vai mudar realmente. E aí, para finalizar mesmo, queria saber as suas perspectivas futuras, como cientista, como futura doutoranda, o que você pretende da sua vida, da sua carreira. Calma aí, os filhotes estão brincando bem debaixo de mim, peraí, estou sendo mordida. Ai. Então, nossa, perguntas também bem desafiadoras, mas eu vou ser bem sincera como eu estou sendo desde o começo, né? Eu acho que a Rio 92, ela é um marco histórico importante e que ela contribuiu bastante por conta do contexto histórico dela, pela força que ela teve de representatividade não só de governos de países, né, como da sociedade civil. Então, né, esses eventos sempre têm a parte oficial e a parte da sociedade civil. Então, os dois foram muito fortes. Na COP, eu acho que assim, a questão da mudança do clima, ela tem um enfrentamento histórico muito grande, né? Um negacionismo muito grande. Então, e tá nas pequenas coisas, por exemplo, como as mídias colocarem 2 cientistas, um dizendo que as causas são humanas e outro questionando. Entendeu? 95% da comunidade científica sabe que tem uma influência humana no cenário que a gente está hoje em dia. E aí, se você faz esse jogo de enquadramento, você gera muitas dúvidas, né? Então, eu acho que a mudança do clima, ela tem várias questões. E eu sinto, né, que tem um descolamento, assim, né, de entender o cenário, de focar no combustíveis fósseis, deles perceberem que não vai dar para combater mesmo a questão do petróleo, e aí vai deslocando para as tecnologias outras de energia, e agora a restauração, né, porque a restauração estoca carbono, então vamos sair plantando árvore à torta e direito, para compensar tudo que a gente está emitindo. Então, essa lógica que me preocupa, né? Enquanto a gente permanecer nesse mais do mesmo, eu acho que não avança. E agora se tornou muito uma questão do espetáculo, né? Eu vou lá para vender os meus projetos, para captar recursos para o meu ministério, para o meu programa, né? Então, perdeu-se muito daquela contracultura, né? Da construção coletiva. Eu acho que, como tudo na vida, tem seus pontos positivos. Mas depois do Acordo de Paris e da gente já não estar cumprindo várias coisas do Acordo de Paris, que foi, né, um grande acontecimento, eu me preocupo bastante com esses encontros, né, mundiais. E eu acho que a sociedade e a ciência têm que participar mais ativamente, que é muito difícil, né? Como é que a gente vai estar presente lá, sendo que nem bolsa a gente tem, nem financiamento, nem recurso para ir para campo. Então, por isso, novamente, que a gente precisa se organizar, eleger os representantes, né, que nos representem, mas está firme, participando, fazendo a disputa desses espaços. Porque tem muita gente de olho, né? Tem o mundo inteiro está acompanhando. Mas eu acho muito conservador, eu acho que do jeito que as propostas estão indo, o céu vai desabar nas nossas cabeças mesmo, e o que nos resta é criar esses paraquedas coloridos
e aproveitar isso para falar assim, tá bom, o mundo como a gente conhece vai acabar, né? Sendo bem radical, como o Ailton Krenak né? Então, o que a gente vai construir no lugar, né? Reforma da casa, derrubou, que casa nova a gente vai erguer? Então, eu tô meio nessa pegada aí. Porque é meio que você falou, né? A discussão não passa por mudar o sistema, né? Em que a gente vive, né? O sistema de produção, de apropriação das coisas da natureza, né? Enquanto isso não mudar, pode fazer, a minha impressão, né? Pode fazer o tratado que quiser, o encontro que quiser, porque a destruição vai continuar. Sei lá, é a minha impressão. Exatamente. Eu Até também porque acho. É meio passível de corrupção, né? Todos esses tratados, essas reuniões, é passível de corrupção. Que aí já vem para um problema estrutural também. Mas não é nem não é nem questão de corrupção, eu acho. Não é nem... o sistema em si, ele é feito para essas coisas não serem mudadas profundamente. Por isso que o mote, né, que eles falam é mudar o sistema e não o clima, né? Sim. Só precisa entender que sistema é esse, né? Eu só quero fazer 2 comentários sobre isso. Um é o seguinte, né? Como que a gente pressupõe um sistema, a gente assume um sistema que pressupõe crescimento infinito num mundo de recursos finitos. Então, aí só essa questão já nos coloca num beco sem saída. E outra coisa foi uma dica que eu dei no canal, o livro da Isabelle Stenger, O Tempo das Catástrofes, que eu acho que é um livro que vale super a pena ler, exatamente por isso, porque ela coloca, ela joga todas essas questões, né? Sistema político, sistema econômico, as crises sucessivas, né? Eu, sinceramente, eu também não vejo saída, não, tá? Não vejo saída para isso, sinceramente. Eu sou uma otimista, assim, eu sou bastante crítica, mas eu sou otimista, e aí eu gosto muito do que o Paulo Freire diz, que é preciso ter esperançar, que é um esperançar não da espera passiva, né, mas do fazer, né, do botar a mão na massa mesmo, né, junto com os outros. E eu acho que é isso, quando a gente desanimar, a gente olhar para a diversidade que tem no mundo, né, nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Não é todo mundo que acha que a natureza tem, né, que a floresta tem que ser desmatada, não é todo mundo que quer jogar lixo. Então, assim, não é todo mundo que tem as mesmas relações. Então, eu acho que a gente tem que ouvir mais e dialogar mais com essas pessoas que já estão nessas outras relações, para a gente criar caminhos que a gente consiga, de fato, ganhar amplitude, ganhar abrangência, ganhar escala, né? Acho que esse que é o desafio que está posto para nós. E para quem estiver nos ouvindo, quem quiser fazer pesquisa sobre isso, ajudar a pensar sobre isso, é muito bem-vindo, né? Eu tenho 2 indicações nesse sentido. Você falou do livro da Isabelle, que também é muito bom, eu estava lendo. Um chama Regenerantes de Gaia, que é do Fábio Rubio Scarano. É um livro, assim, muito bonito. Eu até fiz uma resenha, acho que vai ser publicada, desse livro, que ele me tocou muito. Ele alterna os capítulos entre uma dissertação, um conto em narrativa, e o terceiro capítulo ele sempre traz um olhar sobre o cinema. E aí ele vai falar sobre a questão mesmo da crise, vai falar sobre transhumanismo, sobre Gaia, sobre regeneração, e ele vai alternando esses esquemas dos capítulos. É muito bonito. E um outro que eu acho que vale a pena também ler, deixa eu buscar aqui o Serpente. Falei que eu sou ruim de nome, mas é uma outra referência, assim, é um livro muito... não é louco, assim, mas nos tira da zona de conforto de ciência, sabe? Você pode, assim, não criticar, não concordar nada com o cara te diz, mas ele vai trazer várias coisas que você vai ficar pensando a respeito, que chama A Serpente Cósmica, o DNA e a Origem do Saber, que é do Jeremy Narby. Ele foi pesquisar a importância dos povos indígenas peruanos na conservação da floresta amazônica. E aí, a partir das vivências deles com a ayahuasca, dentro da cultura daqueles povos indígenas, ele começou a fazer outra pesquisa, assim.
É um livro muito legal, assim, muito legal. Eu saí muito reflexiva dele. É legal a gente ter essas outras referências mesmo. Então, uma pergunta que a gente sempre se faz na OCA é: a gente está incluindo autores mulheres? A gente está incluindo autores latino-americanos, brasileiros, indígenas, né? Com quem que a gente está dialogando? A gente só está publicando em inglês? Como é que a gente está, de fato, divulgando, popularizando o que a gente produz, né? Enquanto cientista, enquanto integrante aí da universidade pública. Então, acho que são perguntas que merecem ser não respondidas, né, mas mesmo dialogadas com a gente mesmo e nos grupos que a gente faz parte. E aí o Carlos tinha perguntado, né, sobre perspectivas de futuro. Eu já estou trabalhando, né, como educadora ambiental em alguns cursos, algumas formações, até porque bolsa acabou, né, gente, essa situação aí super legal. Então eu já estou tendo que trabalhar. Mas eu estou, assim, querendo defender, ter certeza que minha pesquisa deu certo e depois continuar trabalhando com educação ambiental e restauração, né? Então, eu acho que é uma área assim, que tem bastante ainda a crescer, tanto a restauração quanto a educação ambiental com a restauração. Então, eu queria muito contribuir aí nessa área. Vamos ver o que rola. O meu sonho, na verdade, era ser professora universitária, mas hoje em dia parece algo tão distante, né? Então, eu vou responder uma coisa mais humilde mesmo. Eu nem sei se é humilde, assim, é mais o meu desejo, né? Mais a minha utopia aí que eu estou trazendo. Realmente está difícil, mas espero que mude. Vamos pensar positivo. Vai mudar. A gente vai ser otimista igual a Isa. A situação vai melhorar. Isa, nessa pegada de você indicar coisas pra gente, aqui no canal a gente tem um costume de sempre no final, né? Infelizmente a gente chegou ao fim do tempo. Daria para ficar uma tarde inteira conversando, mas acho que a gente tem que ir finalizando já. Mas a gente gosta de pedir 3 indicações para os nossos convidados, que não necessariamente tem a ver com a sua pesquisa, mas mais com você, pessoa, Isa. Se bem que ultimamente no canal a gente percebeu que é quase impossível desvencilhar a pessoa cientista da pessoa pessoal mesmo. Mas a gente pede uma indicação de livro, um filme, pode ser uma série também, e uma música, ou artista, banda, enfim, essas 3 indicações, que aí você, como pessoa, gosta muito. Nossa, vamos lá. Eu gosto muito da Editora Elefante, que estão com vários textos aí. Acho que tem o Bem Viver, Qual o Valor da Natureza, Direitos da Natureza, Alternativas Sistêmicas, assim, tem vários muito bons. O último que eu li, que eu estou lendo, né, de ficção, é Duna. É bem legal também. Eu não assisti o filme, mas dizem que não é tão bom. O livro é sempre melhor, né, gente? É difícil isso. Filme. Nossa, eu sou muito cinéfila e eu trabalhei na 100% Vídeo. Minha função era indicar os filmes. Mas, assim, de cabeça... e tem um que é muito bom, chama A Vida dos Outros. Eu acho que tem no Prime. É alemão. É de um cara que espiona a vida dos outros, assim... E aí ele vai mesmo criando uma relação dele com as pessoas que ele está espionando, sabe? É muito legal esse filme. E uma música... Deixa eu pensar. Ou banda também. Ou banda, ou artista. Eu amo música brasileira. Você vai ver meu Spotify, é basicamente música brasileira. E eu sou um bandista, então tem muito samba, muita música do que chamaria de macumba, sabe? Então, mas eu acho que eu vou indicar a Renata Rosa. Eu adoro ela, Renata Rosa. Tá ótimo, então, as indicações da Isa. Depois a gente coloca aqui embaixo na descrição também, para quem quiser dar uma olhadinha mais. Isa, aliás, primeiro, alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Isa também. Eu só queria agradecer, obrigado, Isa, pela excelente conversa, por ter ficado um tempinho aqui com a gente, né, conversando. Parabéns pela pesquisa, parabéns pelo assunto.
é muito importante, muito mesmo. Aqui no canal, a gente já teve várias conversas sobre o tema, né, meio ambiente, questões ambientais, clima, porque realmente, assim, é uma visão de nós três aqui, a gente, dentro da nossa limitação, né, a gente percebe que são questões muito importantes, então, a gente sempre gosta de trazer pessoas que entendem do assunto para conversar aqui com a gente. Então, parabéns pela pesquisa, desejo muito sucesso e que você consiga seguir aí, um dia talvez, um professor universitário, né? Vamos torcer para que tudo melhore e você consiga, vamos estar torcendo. Parabéns, Isa, obrigado. Isa, eu gostaria de agradecer também a conversa, eu achei que a conversa foi uma delícia. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo com você. Adorei as coisas que você falou, eu acho que são aspectos bem interessantes, né? E, assim, naturalmente eu vou manter contato com você e vou torcer para que você consiga aí realizar seus projetos pessoais e os seus projetos aí no âmbito, no âmbito profissional aí, que nós estamos precisando mesmo, o mundo não está indo muito bem mas só que pessoas como você nos dão, digamos assim, um fio de esperança. Muito obrigado, viu? Exatamente, Isa. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia agradecer também, né, essa presença, o que o Carlos e o Rodolfo falou, 100% concordo também. Eu espero que dê tudo certo na sua qualificação no começo do ano. É a qualificação, né? É a defesa. A defesa já, então eu espero que dê tudo certo na sua defesa, a sua defesa no começo do ano que vem, e que você consiga ajudar muitas pessoas com o seu projeto e com o seu trabalho. Que ajudando as outras pessoas, a gente ajuda nós mesmos, né? Então, muito, muito obrigada por passar esse tempo e contar um pouquinho da sua trajetória pra gente. Não, eu que agradeço, também achei muito legal, desculpa, né, que eu falo um monte, eu falei no começo, na hora que eu me sinto à vontade, aqui vai, brau, e eu tenho, assim, uma coisa que é um ponto forte, mas às vezes pode ser um ponto fraco, é que a minha mente tá tudo muito interligada, então eu começo a falar uma coisa, já tô pensando na outra, e para mim tá tudo conectado, e enfim, um dia quem sabe eu consigo ser mais objetiva, né? Mas como era um papo também, um bate-papo, né? Não é aquela coisa de slide que eu sofro muito, porque é linear, né? Nossa, eu sofro muito para apresentar em slide. Mas é isso, eu adorei e espero mesmo manter contato. Depois posso indicar outras pessoas também com pesquisas muito legais para vocês. E parabéns, viu, pelo canal, pelo trabalho. E é isso, seguimos. Um abraço. Obrigado. Então, é isso, gente. Muito, muito obrigada a todos e todas que estão assistindo e ouvindo a gente. Por favor, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e seguir a gente nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo na descrição. O próprio link é só clicar e pronto, já cai na página direto. Super fácil, super tranquilo. E continuem vindo com a gente nessa jornada. Muito obrigada. Tchau, tchau.